Estamos de volta para continuar falando do nosso estudo da química orgânica e na aula de hoje nós vamos falar da classificação das cadeias carbônicas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Daiana Batista, seja muito bem-vindo ao canal Curso BM. Nós temos como classificação das cadeias carbônicas a cadeia chamada de cadeia aberta ou acíclica e a cadeia fechada ou cíclica, certo? Isso em relação ao fechamento da cadeia. Quem é a cadeia aberta? A cadeia aberta é aquela cadeia que uma extremidade não se encontra com a outra extremidade, por isso ela é chamada de cadeia aberta, também pode ser chamada de cadeia acíclica. E a cadeia fechada ou cíclica é quando uma extremidade se encontra com a outra extremidade e ocorre então o fechamento da cadeia. E por isso ela é chamada de cadeia fechada ou cíclica. Em relação ao tipo de ligação, nós temos o que nós chamamos de cadeia saturada e o que nós chamamos de cadeia insaturada. Quem é a cadeia saturada? É aquela que possui apenas ligações simples na cadeia principal. Quem é a cadeia insaturada? É aquela que possui a presença de ligações duplas ou triplas em meio à cadeia principal. Vale lembrar que quando essas ligações duplas ou triplas estiverem, no caso dupla, estiver para fora da cadeia principal, ela não é considerada insaturada, simplesmente porque essa ligação não está em meio à cadeia principal, ela está para o lado de fora da cadeia principal. Com relação a quanto à disposição dos átomos, nós temos a cadeia normal e também a cadeia ramificada. Na cadeia normal, nós temos uma cadeia apenas com carbonos primários e secundários e, consequentemente, ela não possui ramificações. A cadeia ramificada, como o próprio nome já diz, ela possui uma ramificação. Ela possui a cadeia principal, eu tenho aqui a cadeia principal, e eu tenho uma ramificação. Essa ramificação, ela parte, obviamente, a partir de um carbono terciário ou um carbono quaternário, certo? Na aula anterior, nós falamos dessas definições de carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Se você não assistiu, você pode clicar no link ou na descrição do vídeo para você assistir a videoaula anterior. Então, nós temos aqui a cadeia normal, que é aquela que não possui ramificações, ela possui apenas carbono primários e secundários, e temos a ramificada. Na ramificada, eu tenho a cadeia principal e tenho também uma ramificação partindo de um carbono terciário. E em relação à natureza dos átomos, nós temos as cadeias que são homogêneas e temos as que são heterogêneas. Na cadeia homogênea, eu tenho apenas átomos de carbono na cadeia principal. Na cadeia heterogênea, eu tenho a presença de outros átomos, como oxigênio, nitrogênio, em meio à cadeia principal, certo? Vale lembrar que esses átomos, para ser uma cadeia heterogênea, ele precisa estar em meio à cadeia principal. Não seria considerado uma cadeia heterogênea se esse átomo estiver para o lado de fora da cadeia principal, certo? Então, aqui eu tenho uma cadeia que é homogênea, apesar de, na sua estrutura, existir um átomo de oxigênio. Porém, esse átomo de oxigênio não está em meio à cadeia principal, ok? Então, essas são as classificações da cadeia carbônica. E, tendo como exemplo, eu vou usar aqui como exemplo algumas estruturas para a gente classificar, certo? Então, observa aqui
essa primeira estrutura que eu vou colocar na imagem. Essa primeira estrutura é uma estrutura considerada uma estrutura aberta, simplesmente porque uma extremidade não se encontra com a outra. Ela é considerada uma cadeia normal, simplesmente porque ela não possui ramificações. É considerada uma cadeia saturada, simplesmente porque ela não possui ligações duplas ou triplas, e é considerada uma cadeia homogênea, porque ela possui apenas átomos de carbono na sua cadeia principal. Agora, olha essa outra cadeia que eu vou colocar na imagem também. Essa outra cadeia, ela é considerada uma cadeia aberta, afinal, uma extremidade não se encontra com a outra. É considerada uma cadeia ramificada, por quê? Porque nós temos a presença de um carbono terciário e nós temos a cadeia principal e temos também uma ramificação nessa estrutura. É considerada uma cadeia insaturada, porque existe a presença de ligações duplas em meio à cadeia, certo? E é uma cadeia homogênea. Por quê? Porque só tem átomos de carbono na cadeia principal. Então, essa é a classificação das cadeias carbônicas. Se você gostou dessa aula, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal.